Olá a todos que estão me assistindo nesse momento, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a tua vida. Eu sou Luiz Augusto Brigola, ministro da Palavra de Deus. Quero começar aqui hoje iniciando uma série chamada Palavra da Vida. O que é a Palavra da Vida? É a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, os 66 livros canônicos que dão o nome de Bíblia Sagrada. E eu quero começar com uma passagem muito conhecida, que muitos conhecem, muitos já escutaram muitas vezes. Mas todas as vezes que nós escutamos novamente a palavra, o nosso entendimento na palavra vai se renovando. Eu quero deixar hoje para vocês o Salmo de número 23. Eu quero compartilhar com você o Salmo 23. Vamos lá? Salmo 23, escrito por Davi, salmista Davi, o rei Davi. Salmista Davi, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele começa assim o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz descansar, repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu, ó Deus, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me, Senhor, uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Senhor meu Deus e meu Pai, que a tua palavra venha falar com cada um, que a tua palavra, em nome de Jesus, venha para libertar, para curar, para transformar esta pessoa, esta casa, essa família, e que tudo aquilo que não vem de Deus seja repreendido e seja lançado fora, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. O Salmo 23, escrito por Davi, mas inspirado pelo Espírito Santo. Davi, no Salmo 23, segundo os historiadores, os estudiosos, Davi estava cercado pelo inimigo, cercado por soldados inimigos. E segundo a história, os inimigos estavam em vantagem numérica. Davi estava cercado num deserto, estava num deserto. No Salmo 23, Davi já é rei, já é conhecido, todos sabem quem é Davi. Só que interessante que nesse momento de guerra que ele está vivendo, momento de aperto, de cerco, de circunstância contrária maior, o que vem na mente de Davi? O Senhor. Quando você lê no Antigo Testamento, Senhor é Ierf, né? Javé. Na mente de Davi vem Deus, o Senhor, é o meu pastor. Por que Davi diz isso? Porque Davi, antes de ser rei, ele era pastor de ovelhas.
animaizinhos, ovelhas, ovelhinhas, os animaizinhos. Então Davi, ele lembrou, eu fui um bom pastor, eu cuidei das minhas ovelhas. Quando elas se machucavam, eu passava remédio, eu tratava delas. Quando elas estavam em perigo, eu lutava por elas. Tanto é que ele, lá no início ainda, quando ele tinha cerca de 17 anos, ele fala para Saul que ele matou um urso e um leão para defender as ovelhas. Então Davi está dizendo, olha, eu que sou homem, sou falho, pecador, mas aquilo que foi dado na minha mão para fazer, eu fiz com excelência. Eu cuidei daqueles animaizinhos com todo amor, com todo carinho. Eu dei água de beber, levei onde tinha melhor água, eu dei o melhor para eles comerem. Eu cuidei, no perigo eu estava guardando, eu não fugi, eu guardei as minhas ovelhas. Então entenda que Davi aqui está cercado em um deserto por inimigos muito mais fortes que ele. E na mente de Davi, o que vem? A história dele como pastor. Ele está dizendo, eu cuidei das minhas ovelhas. Eu defendi as minhas ovelhas. Então, Deus para mim não é só um Deus que está lá no alto. Deus é um companheiro. Deus é meu amigo. Deus é o meu protetor. Deus é o meu pastor. Pastor é aquele que cuida, é aquele que zela, é aquele que sara as feridas, mas principalmente é aquele que conduz, aquele que guia. Davi, ele sabe que as ovelhas seguiam ele, as ovelhas acompanhavam ele, então ele tinha que levar as ovelhas dele em lugar de segurança e não lugar de perigo. E Deus está falando para mim e para você que Ele quer ser muito mais do que um Deus de liturgia, um Deus de um culto. Deus quer ser o nosso pastor, o nosso guia, aquele que nos leva para a esquerda, nos leva para a direita, aquele que conduz a nossa vida. Nós temos que orar pedindo, Senhor, conduz a minha vida. Conduz a minha vida. O Senhor, tem a liberdade de dirigir a minha vida. Eu quero ser conduzido pelo Senhor. Não quero só um Deus que me cure, que me liberte, que me abençoe. Eu quero um Deus que me guie nessa terra. Porque essa terra que nós estamos aqui, segundo a Escritura Sagrada, aqui nós estamos de passagem, nós somos peregrinos, forasteiros. Nossa pátria é a Nova Jerusalém que Jesus já preparou. Já está preparado. E um dia estaremos lá. Então Davi, o Salmo 23, no meio da guerra, e segundo os historiadores, é interessante, faz para você, que no meio do deserto, ele estava acampado, sabe aonde? Em um oásis. O que é um oásis? É onde tem palmeiras, trazendo a sombra durante o dia. Aonde tem água potável para beber. Olha que Deus maravilhoso. Deus não livrou Davi da guerra, mas no meio da guerra preparou um oásis para ele. Por isso que ele diz, o Senhor é o meu pastor. E no hebraico, no original,
quando diz o Senhor é meu pastor, nada me faltará, está dizendo, o Senhor é o meu pastor e eu não sentirei falta de nada, porque a presença dele na minha vida vai ser como um oásis no deserto e no meio da guerra. Estarei debaixo da sombra do Onipotente, estarei bebendo da água da fonte da vida, que se chama Jesus Cristo. Então, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aqui, Deus está chamando-nos a ter uma comunhão especial com Deus, de Abba Pai. A expressão Abba Pai significa paizinho querido. Chamar Deus de Pai é só para filho. E a Bíblia diz que aquele que entrega sua vida a Jesus Cristo e recebe o presente de Deus que é Jesus, recebe Jesus como Senhor, único Salvador da sua vida, ele passa a ser, ele se torna filho de Deus. Deus está chamando você que está me ouvindo. De repente você que está afastado da presença de Deus. De repente você que está me ouvindo está cercado de tanto problema, de tanta situação. E você não está conseguindo enxergar Deus. Pastor, mas ali ele estava em um lugar físico, que tinha um oásis. Deus, através da leitura da palavra e da oração, a presença dele se torna real na nossa vida. E no deserto que nós passamos, no cerco da vida que nós passamos, nós conseguimos sentir a sombra do Onipotente sobre nós. Na hora da angústia, na hora do desespero, mas em oração e na leitura da palavra, nós podemos beber da fonte da vida, que chama-se Jesus Cristo. Então Davi, ele não faz uma oração aqui, eu sou rei, o senhor tem que me ouvir, o senhor me ungiu. Não. Ele se coloca como ovelha. Humildade, quebrantamento. Mas não é um quebrantamento só naquele momento da dificuldade. É estar sempre quebrantado. Davi era um rei que todos olhavam para Davi e viam um servo de Deus, no sentido de serviço. Olhavam para Davi e viam em Davi o quê? Uma ovelha do Senhor. Davi era ungido por Deus. Mas ele não se portava como tal. Nós temos que entender que quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Davi, então, no Salmo 23, cercado pelo inimigo no meio do deserto, Deus preparou um oásis. Jesus, quando foi crucificado, e depois de 40 dias, ele subiu aos céus. E ele disse, não vos deixarei órfãos, mas enviarei o meu Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito Santo, Paracletos, sopro de vida. Uma pessoa, não é uma força o Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa. Então, você que está me ouvindo, às vezes você está cercado dentro da sua casa, cercado no teu ministério,
cercado de tantos problemas, Deus tem um oásis para você disponível, que se chama Espírito Santo de Deus. Espírito Santo está disponível a todo aquele que crê na palavra de Deus, a todo aquele que crê em Jesus Cristo, a todo aquele que bate no peito e diz: Senhor, Senhor, eu preciso de Ti, reconheço que sou um pecador. Existe uma diferença. Dons espirituais e ser cheio do Espírito Santo. Os dons do Espírito Santo que nós recebemos de Deus, os dons, nunca mais nós perdemos. Está em nós. Uma pessoa que se afasta, ela está com dom. Só que dom é uma coisa, presença de Espírito Santo, do Espírito Santo é outra. Nós temos que buscar os dois. Os dons são como ferramentas que nos capacitam para fazer a obra de Deus, para vencer essa terra. E a presença do Espírito Santo em nós é aquele que diz: ei, você está ficando orgulhoso, você está ficando soberbo. Essa posição que eu te coloquei, eu te elevei, você empinou o nariz, está se achando. O Espírito Santo é aquele que nos coloca no caminho certo. O Espírito Santo é aquele que conhece cada um de verdade, no secreto. Aonde nós formos, cidade que for, lugar que for, Deus está nos vendo. E o Espírito Santo é aquele que diz: ei, muda. Ei, você precisa de mim. Você percebeu que eu li o Salmo 23 inteiro? Mas eu estou parado no Senhor é o meu pastor e nada me faltará? Por quê? Porque a palavra tem que ser viva. A palavra de Deus, ela tem que vir como Ele quer. Então, a parte de hoje nós paramos aqui. O Senhor é o meu pastor. Deus é aquele que cuida de mim. Não vai me abandonar, não. De repente você que está me ouvindo, você foi abandonado por homens. Você foi abandonado por instituições. Deus não tem culpa disso. E você se afastou, você que era diácono, você que era um cantor na igreja, você que tinha alguma função na igreja, e você está decepcionado, decepcionada. Sabe o que eu tenho visto de um bom tempo para cá? Que as pessoas estão sendo cooptadas, que é diferente de ser ganhas para Jesus. As pessoas são ganhas para defender a placa denominacional. Não sou contra a denominação. Porque a palavra igreja, eclésia, significa organismo, que somos nós, e organização. Tem que ter uma organização. Mas a igreja de Cristo, ela vive por causa do organismo, não por causa da organização. Tem que ter uma organização, a liderança, tem que ter. Mas a igreja existe por causa das pessoas, e não o contrário. As pessoas, elas temem mais a homens do que a Deus. As pessoas conhecem de cor o RI da igreja, mas não conhecem a palavra de Deus.
Você que está me ouvindo agora, nós temos que ganhar almas para o reino de Deus. Elas virão nas nossas igrejas? Virão. Elas estarão ali dentro daquela placa? Estarão lá dentro. Mas eu tenho que entender que eu tenho que fazer que aquela pessoa, ela sirva a Deus e não a mim. Tem pessoas que são servos de homens, mais nada. Tem dons porque receberam numa busca sincera, mais nada. Davi está dizendo, o Senhor é o meu pastor, é o meu guia. No hebraico diz ali, aquilo que é necessário não me faltará, a sua presença não me faltará. Estudem a Bíblia, olhem, leiam. Vocês vão ver que os homens da Bíblia, homens de Deus, passaram sufocos. Mas o final é lindo, o final é vida eterna. Se nós servimos a Deus só para viver nessa terra, nós somos os mais miseráveis dos homens. Nós temos que servir a Deus, porque Ele é o nosso tudo, Ele é o nosso ar espiritual. Mas a vida não para aqui nessa terra, ela continua. Então você que está me ouvindo, você está cercado, você está cercada. Você é um pastor, você é uma pastora, você é um ministro de Deus. Eu estou caminhando com o Senhor Jesus Cristo há mais de 20 anos. Passei muitas experiências, eu vou dizer para você, as mais decepcionantes dentro de igrejas. Mas quando eu recebi Jesus, eu lembro muito bem, eu fui por causa de uma bênção que eu precisava. Mas quando eu comecei a ouvir falar de Jesus Cristo, aquela palavra encheu o meu coração. Aquele vazio que eu tinha se preencheu na hora. E eu disse assim, na minha ignorância, Senhor, não precisa nem me abençoar. Porque o que eu recebi dentro de mim hoje, que a tua presença, a dor que eu estou sentindo não é nada. Estão entendendo que é o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É Ele não me faltará. Não que eu não vá passar por dificuldade, vou passar. Mas passamos. Mas saímos do outro lado. Há mais de 20 anos estou no caminho. Há 16 anos eu fui consagrado ao ministério pastoral. Já abri algumas obras do início. Já deixei na mão de pessoas obras prontas. Não me apeguei. Porque chegou o momento que Deus falou, deixe e vá. Os que mais me prejudicaram financeiramente, de igreja. Mas eu não me desviei. Por quê? Porque está tudo isso escrito na palavra de Deus. Meu negócio é com Cristo. Meu negócio é com o Salvador da minha alma. Então o problema é que hoje as pessoas, elas vêm para as igrejas e elas são doutrinadas a servir a igreja. Aí a pessoa sai daquela igreja por causa de algum problema, de uma decepção, ela não se encontra mais. Por quê? Porque ela não encontrou Cristo. Porque o caminho não é a igreja, o caminho é Cristo.
A igreja é a causa da existência do homem. Jesus Cristo não morreu na cruz do Calvário por paredes. Ele morreu por pessoas. É Ele o caminho, é nele que você tem que olhar. Eu sou imperfeito, eu vou ter falhas. Eu vou ter. Mas às vezes a pessoa fica magoada. O pastor me cumprimentou, o pastor não me viu. Ou fui falar do meu problema ali, pastor, mas ele... agora eu não posso. Não, isso aí é que você está novinho na fé. Às vezes o camarada, pastor, está cheio de problema e ainda ele tem um culto ainda a ministrar. Agora estou falando de decepções sérias, né? Coisas terríveis que uma mulher, um homem de Deus não poderiam fazer à frente de uma igreja, né? Aí você saiu, aí você parou, como se não tivesse nenhum lugar para você. Que em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo te leve aonde Ele tem o lugar para você. Um lugar de paz, da paz de Deus, de provisão, provisão da presença do Espírito Santo, provisão da graça de Deus, do amor de Deus. O Senhor está convidando você que está me ouvindo nesse momento a voltar-se para Deus e enxergar em Deus um pastor como Davi foi. Deus não vai te deixar na mão nunca. Você vai viver milagres de Deus se você deixar o Senhor conduzir a sua vida. O Senhor é o meu pastor, disse Davi, e de nada terei falta, Ele não me faltará. Querido, minha querida, meu irmão, minha irmã, você pode ter tudo, mas se faltar Deus, não estou falando de dons não, hein? Eu já vi gente pregar no domingo, segunda-feira, fugir com amante. Pastor, você escandalizar. Você já leu a Bíblia? Está escrito aqui os pecados de Davi, não está? Tá. Deus não esconde, não. Dom é dom. Não, mas pastor, meu negócio é que eu pequei feio. Mas quando há um arrependimento, um quebrantamento, uma sinceridade, de verdade, que só Deus pode ver, só Deus. Nenhum homem pode ver. Por isso que na Santa Ceia diz: examine-se o homem a si mesmo, depois participe. Deus não autoriza nenhum pastor, nenhum ancião, nenhum presbítero, apóstolo a dizer a uma pessoa se você pode e você não pode participar. É a pessoa com Deus, ou seja, ali é a oportunidade da pessoa se reconciliar com Deus, participar da Santa Ceia e se fortalecer. Eu lembro de uma igreja que eu abri e Deus foi mandando as pessoas. 2 jovens, e eles chegavam drogados na igreja. Eles diziam: pastor, nós estamos doidos, mas nós queremos vir aqui ouvir. Sentem, participem. E para a glória de Deus, esses 2 foram libertos pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. A palavra de Deus liberta. Palavra de Deus. Foram batizados, mudaram de vida. E assim outras e outras e outras e outras pessoas. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Deus é tão maravilhoso.
Jesus Cristo é tão maravilhoso. Ele é real, Ele é verdadeiro. Ele é fonte das águas da vida. Oh, você que está me ouvindo, que está cercado, está cercada, está angustiado, está angustiada, deixa o Senhor dirigir a tua vida, deixa o Senhor conduzir a tua vida. Sabe quem é o nosso maior inimigo? É Satanás? Não. Somos nós. O nosso eu, os nossos pensamentos, o nosso orgulho. Vamos deixar Deus nos dirigir. Salmo 23, o Espírito Santo parou no versículo 1. Davi estava cercado, num deserto, por tropas com soldados em maior número que o dele. Sempre assim, já percebeu? Mas a palavra de Deus diz que Deus não permite nenhuma provação, nenhuma tentação acima da nossa capacidade. Você pode olhar para você, eu posso olhar para mim e dizer, Senhor, eu não suporto. Nós não. Mas por que Ele permite? Porque quando Ele está sobre nós, nos dirigindo, quando estou fraco, é aí que estou forte. Para que a glória seja de Deus. Quando as pessoas baterem no seu ombro, você é uma bênção, você fala assim, não, o Senhor é bom. Nós não temos nada. Os dons que o Senhor nos deu, como estou dizendo, Ele nos deu. A minha fé. Não, Ele nos deu a fé também. Ah, mas eu aceitei. Você aceitou, sabe por quê? Porque Ele operou na sua vida, operou na minha. Então tudo vem dEle, por Ele e para Ele. Oh, glória! Nós somos nada. Eu sou o que sou, é Deus. Nós não somos nada. Por mais que Deus te levante como um rei Davi, coloque uma coroa de glória na tua cabeça. Mas não se glorie por isso. Quanto mais Deus te exaltar, mais humilde seja. Mais simples seja. Não bobo dos outros, simples. Discernimento temos que ter. Deus tem um oásis para você. O Espírito Santo quer te encher. Para você enxergar que no meio dessa batalha tem um caminho preparado por Deus para você. Eu quero convidar você nesse momento a orar comigo. Feche os teus olhos nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, através do nome de Jesus Cristo, é na Tua presença que nós estamos. A Tua palavra diz que entrai diante do trono da graça para alcançar misericórdia e graça em tempo oportuno. Meu Pai, eu venho em nome de Jesus apresentar cada um que está orando comigo agora, que está apresentando um filho, uma filha, uma situação. Nós não somos merecedores, não, meu Pai. Mas nós confiamos em Ti. Nós clamamos, tenha misericórdia, meu Pai. O Senhor é o Deus que levanta o caído. O Senhor é o Deus que cura. O Senhor é o Deus que liberta. Por isso, na autoridade do nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que não procede de Deus, que está na vida desta pessoa, em nome de Jesus, o Cristo, toda enfermidade mandada, toda oração contrária, toda feitiçaria, toda bruxaria, todo encantamento, todo desânimo,
seja agora anulado e lançado fora em nome de Jesus. Receba a paz do Senhor, que excede todo entendimento. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da graça de Deus, seja cheio do amor de Deus nesse momento agora. Deus quer conduzir você, Deus quer cuidar de você como uma ovelhinha. Deus quer sarar as tuas feridas. Deus quer alimentar você, a sua alma. Aquele que começou a boa obra na sua vida é poderoso para terminá-la antes do arrebatamento, antes da vinda de Cristo. Você está dizendo, Deus me abandonou. Não, Ele não abandonou. O que Deus prometeu, o que Deus falou, Ele vai cumprir. Deus não tem compromisso com profetada, não. Mas o que Deus falou, Ele vai fazer. Palavra de Deus, dê mais crédito à palavra de Deus. Aquele que começou a boa obra é poderoso para terminar, Ele vai terminar na sua vida. Oh, rabacantori manassuri de cantori manara xeri manai. Ora cantora manassuri de comara manashuri manai. Aramba chocomanai sui cominica manai. Ah, meu irmão, minha irmã, o Senhor vai terminar a obra na sua vida. O Senhor vai terminar a obra na sua casa, na sua família, no seu ministério. Tudo que Deus permite nós passarmos tem um propósito, nada sem propósito. Muitas vezes é uma correção, muitas vezes é um ensinamento, uma lição para trazer sabedoria. Enfim, tudo é proveitoso. Tudo é proveitoso da parte de Deus. Tudo é proveitoso. A Bíblia diz que Deus faz a luz brilhar até no meio das trevas. É palavra de Deus que estou falando para você. Eu estou citando a palavra de Deus. Volta para o caminho do Senhor. O Senhor é aquele que prepara o caminho. O Senhor é aquele que tem tudo pronto para a nossa vida. Sobre a tua casa, sobre a tua vida, seja a bênção de Deus. Seja a paz de Deus, em nome de Jesus. Eu declaro a bênção do Senhor sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, em nome de Jesus. E a glória seja do Senhor. Amém? E graças a Deus. Como é bom falar da palavra de Deus. Eu quero aqui encerrar e novamente estarei compartilhando com você a palavra de Deus. Fique tranquilo, viu? Fique em paz. Confia no Senhor e faça o bem, como diz a palavra. Faça o bem. Faça o bem. Não pare de fazer o bem, não, viu? Deus está falando aqui, ó. Continue fazendo o bem. Aí você olha para a terra e vê o injusto, parece que vai bem. Vai por enquanto. Vai no máximo nessa terra, depois não. Ai, cansei de ser bobo. Não. Faça o bem. Faça sempre o bem. Deus é fiel. O Senhor é justo. A balança de Deus, ela não engana, não. Viu? Continue fazendo o que é certo, o que é reto, o que é bom, o que é agradável ao Senhor, porque dele vem a bênção. Então, que Deus abençoe você. Compartilhe essa mensagem, essa pregação, essa reflexão, essa palavra do Espírito Santo. Compartilhe com pessoas que precisam. Tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus cada dia mais a sua vida. Amém.